Começando os vídeos sobre os livros da Bíblia, não tem outra maneira de começar senão pelo livro de Gênesis. No começo, Deus criou o céu e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam todo o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então criou a luz, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite, se encerrando assim o primeiro dia. Deus então fez um firmamento, separando as águas que estavam debaixo do firmamento das de cima. Ele chamou o firmamento de céu, se encerrando então o segundo dia. Deus também criou um certo elemento arenoso que chamou de terra, e juntou todas as águas em um local só, e chamou de mar. E também fez que nessa terra as plantas pudessem nascer, se encerrando então o terceiro dia. Deus também colocou pontos luminosos no céu, um ponto maior para iluminar o dia e um ponto menor para iluminar a noite. Esses pontos também serviriam para marcar a passagem do tempo, se encerrando então o quarto dia. Deus criou os seres vivos para que eles habitassem os céus e as águas. Pediu para que eles crescessem e se multiplicassem, se encerrando então o quinto dia. Deus também criou os seres terrestres, e junto com estes veio o homem, que ele criou à sua imagem, se encerrando então o sexto dia. No sétimo dia, vendo que ele tinha concluído todo o trabalho da criação, Deus descansou e consagrou o sétimo dia. E essa é a história da criação do mundo. Apesar de toda a criação, ainda não existia plantas sobre a terra, porque Deus ainda não tinha feito chover, e também não existia o homem para praticar a cultivação, mas existia um vapor que regava toda a superfície. Deus criou o homem através da sua própria imagem, e colocou ele em um jardim que ficava no Éden, pelo lado do Oriente. O Senhor fez que saísse da terra algumas plantas, árvores, frutos, mas principalmente a árvore da vida, que ficava no meio do jardim, e a árvore que dava conhecimento sobre o bem e o mal. Nessa região nós também tínhamos um rio que saía do Éden e ia regando todo o jardim. Esse rio se dividia em 4 partes, gerando outros rios. O primeiro deles se chamava Fison. Ele era um rio que passava pela região de Évila, uma região onde se encontrava muito ouro puro. O segundo se chamava Geom, e ele passava pela região de Cut. O terceiro se chamava Tigre, e ele passava pela região da Assíria. E o quarto era o rio Eufrates. Deus então colocou o homem no jardim para que ele cuidasse das plantações, e disse para ele que ele poderia comer qualquer fruto dali, menos o fruto da árvore do bem e do mal, porque caso contrário ele morreria. E vendo que não seria bom deixar o homem sozinho, o Senhor saiu com ele por aí, para que ele conhecesse outros animais, mas ele percebeu que nenhum serviria como companheiro. Então colocou o homem para dormir e tirou da costela dele uma parte, e fez disto uma mulher, que seria a companheira do homem. E detalhe que os dois estavam nus, mas nem se importavam. A serpente, que era o mais astuto dos animais do jardim, foi até a mulher e perguntou se o Senhor não tinha deixado que eles comessem de algum fruto. A mulher disse que sim, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A serpente disse que o motivo é que se eles comessem desse fruto, eles se tornariam deuses que conheceriam tanto o bem quanto o mal. A mulher, vendo que o fruto parecia bom, comeu e ofereceu a seu marido, que fez o mesmo. No momento que eles comeram do fruto, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E quando escutaram os barulhos de alguns passos, correram para se esconder. E Deus, quando chegou no local, percebeu que os dois estavam escondidos, e muito zangado, perguntou se eles tinham comido do fruto proibido. E eles contaram toda a história. Como castigo, ele condenou a serpente a rastejar pelo chão. A mulher, ele deu as dores do parto, e ao homem, ele deu o dever de ter que trabalhar muito duro se ele quisesse tirar algo da terra. E é claro que ele expulsou eles do Éden, e no portão ele colocou alguns querubins, para evitar que eles acabassem também comendo do fruto da vida, que daria a vida eterna. Adão e Eva tiveram alguns filhos. Os mais conhecidos são Caim e o Abel,
Mas mais tarde eles também tiveram outro, que é chamado de Sete. O Caim acabou matando o Abel por inveja e foi castigado por Deus. Mas depois ele acabou conhecendo uma mulher e também teve um filho, que é chamado de Enoque. E daí pra frente eles foram gerando descendentes. Em um certo momento da história, Deus acabou percebendo que o coração dos homens estava se enchendo de escuridão. Ele acabou até mesmo sentindo arrependimento de ter criado esse ser. Então ele decidiu apagar toda a sua criação. Porém, dentre os homens tinha um que se destacava aos olhos de Deus, que era o Noé. E junto com ele tinham seus filhos, que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Deus então disse para o Noé que na terra estava chegando o momento do fim de todos os seres, e pediu para que ele criasse uma arca de madeira. E nessa arca, além dele e da sua família, iriam um macho e uma fêmea de cada espécie de animal. E logo depois que a arca ficou pronta, começou uma chuva que durou 40 dias e 40 noites. Depois de 150 dias, Deus fez soprar na terra um vento que começou a baixar as águas. Noé esperou 40 dias e soltou um corvo que começou a voar de um lado para o outro procurando terra firme. Ele também soltou uma pomba branca e, como ela não achou nenhum local para pousar, ela acabou voltando para a arca. Ele esperou mais 7 dias e soltou essa pomba de novo, e dessa vez ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Depois de mais 7 dias, ele soltou a pomba de novo, e dessa vez ela não voltou mais. Então Noé subiu até o teto da arca e percebeu que tinha começado a ter terra firme. Depois de sair da arca, Noé ofereceu todos os animais a Deus. Depois que Deus sentiu o cheiro dos animais, ele fez uma promessa com Noé, falando que ele nunca mais faria algo parecido com o dilúvio. E a marca dessa promessa está no céu, é o arco-íris. A história de Torre de Babel é pouco curta, mas ainda assim é muito importante. E segundo essa história, uma vez, os homens falavam uma língua só. E um desses homens acabou dando a ideia de construir uma cidade, e junto com ela, uma torre que atingiria os céus. E Deus, vendo isso, resolveu descer até essa cidade para ver como que as coisas estavam indo. E ali, ele viu que o fato dos homens falarem uma língua só, acabaria fazendo com que eles fossem imparáveis. E sendo assim, ele resolveu confundir a língua de todos. E é disso que surgiu o nome de Babel. Bem galera, o vídeo foi esse. Não esqueçam de deixar o like ou dislike avaliando o vídeo, se inscreverem no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo. Não esqueçam também de estar me seguindo nas minhas redes sociais. E é isso aí. Valeu, falou, tchau.